Como aqui na Life a gente trabalha num sistema de home office, a maior parte da equipe está cada uma alocada num local, né, na sua casa, e a gente precisava de uma ferramenta que fizesse essa integração e tivesse outros recursos além de algumas ferramentas que a gente já usava antes. Então a gente migrou toda a equipe para o Slack, onde a gente consegue inclusive dividir por equipe ou por conta ou por atividades. Então sempre que a gente precisa criar uma operação nova ou se entra uma conta nova, a gente pode criar um novo workspace ali e direcionar somente as pessoas que são responsáveis por aquela conta. Hoje a gente tem usado o Slack para integrar com o Buzz Monitor, principalmente na área de tickets. Então, além do analista que foi responsável por acompanhar aquele caso, atender o cliente desde o começo e abrir o ticket para ser direcionado para a área de CRM do cliente, ou o restante da equipe também consegue acompanhar. Então, a gente consegue ver para quem foi direcionado, quais foram as tags atribuídas, qual que é o status, e as outras pessoas da gestão também conseguem verificar quais foram os tickets que foram abertos naquele período e quem foi o responsável por aquele caso. Antes de a gente assumir uma determinada tarefa ou um relatório, a gente meio que prevê quantas pessoas vão ser necessárias para aquele recurso e quantas horas a gente vai precisar alocar de cada perfil. E aí a gente vai fazendo esse mapeamento nos primeiros dias muito de perto, para depois, quando o projeto já estiver rodando tranquilamente, a gente não precisa se preocupar em refazer os caminhos. Então, esse planejamento prévio é muito importante. A gente tem algumas planilhas de controle, assim, que a gente usa até o ponto de não ficar muito burocrático. Então depende muito da equipe também dar alguns feedbacks de, olha, a gente tem algumas planilhas, por exemplo, que a gente precisa preencher para a gente saber quais são os horários que a equipe entra, se ele vai precisar fazer um horário diferente do horário habitual e como que isso impacta para o andamento diário do projeto. A gente pensa muito na questão da produtividade, principalmente quando a gente tem uma equipe grande, e para quem está na gestão às vezes é um pouco difícil você gerenciar todo mundo, né? Então a gente pensa muito no planejamento para que quando a gente precise fazer alguma troca na equipe, entra uma pessoa nova, a gente já meio que está pensando qual é o tempo que aquela pessoa precisa dedicar àquela conta, quais são as atividades dela, quanto que isso leva, esse gerenciamento de equipe mesmo, atribuindo cada função para cada atividade, para a gente é uma das coisas principais, assim, para manter os projetos rodando. Tem algumas ferramentas que são nativas do Slack, que pra gente também foram diferenciais. Por exemplo, o Slack tem um Slack Bot, então a gente consegue deixar pré-configurado algumas respostas automáticas para o caso de alguém da gestão, por exemplo, não estar online na hora que a equipe precisa de alguma informação, como senha ou um link onde está determinada pasta, onde tem um certo documento. A gente já deixa pré-configurado essas perguntas e mesmo que eu não esteja online, por exemplo, o bot já faz esse direcionamento e já dá as informações que os analistas precisam. Dá para a gente fazer enquete quando eu preciso da opinião de muita gente para poder tomar alguma determinada decisão. Às vezes a gente precisa criar uma operação para uma determinada atividade e aí eu direciono todo mundo para uma mesma conversa. Antes a gente tinha a equipe inteira numa mesma conversa e não necessariamente todo mundo que estava ali precisava acompanhar todo aquele bate-papo. E aí eu acho que ficou legal também que hoje a gente consegue ter muitas opções de separar por conversa ou por assunto. Então eu tenho um chat onde eu consigo falar somente com os meus assistentes. Eu tenho um outro chat que ficam separados somente a equipe de CRM, então todas as demandas de CRM, as ideias que a gente precisa trocar, alguns cases, algumas curiosidades, a gente fala direcionado para os analistas que trabalham especificamente com esse tipo de demanda. Na iLife como um todo, a gente também tem um outro workspace, onde estão outras áreas da empresa, como o pessoal do departamento pessoal, do financeiro. Então você consegue ter num só lugar a possibilidade de falar com várias áreas da empresa e microgerenciar isso também dentro de cada equipe.